e do seu plano de salvação. Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu plano, o plano para conosco, com a humanidade, amados, Ele não tem, você sabe que Ele efetuou tantas coisas, pastor. Ele efetuou curas, maravilhas aqui, fez tantas as coisas. Mas a prioridade do Senhor Jesus foi esta: buscar e salvar os que se haviam perdidos. É isso que Ele veio fazer. Amados, tudo aqui é muito bom. Esta vida, eu sempre falo, eu gosto de viver, sabe? Se o Senhor me desse para mim um montão de anos, bastante anos mais, eu gostaria. Mas, junto com os meus anos de vida, a tua graça repousar sobre mim. Aí sim, aí vale a pena. Amados, aqui eu não quero estender muito não, até porque eu não sou muito disso mesmo, eu não tenho muita bagagem para isso, mas nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Aqui é Romanos capítulo 3, no versículo 23, é o 23 e o 24 somente, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo pois justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Espera aí, deixa eu mandar um versículo aí. O qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Amém? Amados, cada vez que eu passo, eu começo a olhar e falo: poxa, tudo que Deus fez foi tão glorioso, bonito. Fez o sol, a lua, as estrelas, bonito demais. As plantas, as fontes das águas, os animais. Mas Ele fez coisa melhor que isso, que Ele falou assim: agora eu vou fazer o melhor. Fazer o homem conforme a nossa imagem e conforme a semelhança. Oxa, aquela vida, parecido com Deus. Não igualzinho, mas parecido. Bem parecido com Deus. Ele fez. E diz que Ele fez, e fez uma coisa maior ainda: Ele amou. Ele amou esta criatura. Eu fico olhando, irmãos, que tanta coisa boa que Deus faz na face da terra. Cada vez que eu vejo quantas coisas boas tem, nós encontramos homens capacitados aí na medicina. Quem será que fez, que colocou lá? Deus colocou lá para que cuidasse de Deus? Será que Deus precisa dele? Não, mas eu preciso, e você precisa. E Deus tem cuidado de nós. Oh, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Fez aqueles grandes homens que às vezes entra a ganância no coração dele plantar bastante, recolher bastante dinheiro. Enquanto eles plantam bastante, todo mundo come. O alimento vai na minha mesa, vai na tua mesa, porque Deus tem cuidado de você e cuidado de nós. Deus tem feito isso, amado, olhado somente para a humanidade. Glória a Deus. Quando o homem, lá no jardim do Éden, Deus criou todas as coisas bonitas, as fontes das águas, criou os animais, criou as plantas e colocou tudo lá, fez o homem. Glória a Jesus, glória a Deus. O homem, por sua vez, amados, que decepção para Deus. Decepção, Deus não consegue decepcionar ele. Ele sabia de tudo, mas uma decepção, nós colocando como não é mesmo? Poxa, Ele fez com tanto amor, com tanto carinho, colocou ali para que o homem reverenciasse a Ele, para que o homem glorificasse aquele casal, reverenciasse a Ele. O homem, por sua vez, falhou, pecou. Onde nós ouvimos essa palavra, né, Paulo? O primeiro homem lá, o Adão, pecou. E por ele entrou a morte. Morreu. Separação. Você vê quanta coisa acontece, amado. Dor, tristeza, quanta decepção, trabalho. Os pais sofrem com os filhos sofrem com os pais. Os nossos cabeças, nossa nação, os cabeças são
não consegue temer a Deus, mas em tudo isso, ainda Deus tem a mão em cima, colocando para que nós não perecemos, cuidando de nós. A decepção foi tão grande, e ali então o homem se separou de Deus. Diz que perdeu aquela comunhão, perdeu, acabou, perdeu, ficou destituído, acabou, já era, perdeu, pronto, acabou. Mas aonde fica o amor de Deus aí, amados? Aonde fica o amor de Deus? Aonde que fica? Deus olhou para aquela criatura, Narciso, falou: poxa, aquela vida. O homem desobedeceu, perdeu tudo. Foi tudo por água abaixo. Não, peraí, não, ainda não. Eu ainda tenho cartas na manga. Eita, Deus da Eu ainda glória. tenho carta na manga. Olha aí. Eu vou dar o meu filho. A serpente na verdade vai morder o calcanhar dele, mas ele vai pisar na cabeça dela. Eterno. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Ele vai pisar na cabeça dela. Ele providenciou o seu filho Jesus, Ó, para que esta humanidade terrível que somos, terrível que é o ser humano, ele providenciou para Salvador, libertador. Amados, cada vez que eu olho ali para aquele capítulo 3 de São João, versículo 16, que já foi citado aqui, eu vejo ali duas partes. Porque Deus amou este mundo de uma tal maneira que deu o seu filho unigênito. Pronto. Ele deu para quê? Ele deu a ele. Pronto. Está aí. Nele está tudo o que quiser. Pode lançar carga sobre ele. Tudo que quiser chegar a ele, pode lançar sobre ele. Porque ele é poderoso para salvar. Aleluia. Glória a Deus. Aí vem a tua parte e a nossa parte. Para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em São João 3,36 está escrito: aquele que tem o filho tem a vida, mas aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele tem vida, amados. A vida não está em outro não, está em Jesus. Se ele faz obras gloriosas, se ele cura a tua enfermidade, se ele faz coisas grandiosas, isso é bom demais, mas é só para esta vida. O que ele quer é que não paramos para esta vida. Ele quer que nós tenhamos continuidade, que um dia desse, eu não sei a hora, vai parar de viver aqui. Aí vai ter que encontrar com o Senhor. Lá no livro de Jeremias capítulo 17, versículo 5, o profeta ali pegou duro ali, pegou pesado ali. Falou: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. E ele disse que aqui uma tarmargueira, eu nem sei que planta que é essa, diz que é um arbusto que está no deserto lá. Diz que não sente nem quando chove sobre ele, ele não sente. E quando o sol está queimando também é a mesma coisa. Ele não sente nada. Diz que não sente nada, é uma coisa terrível. Falou: o homem que confia no homem, confia no próprio braço, confia na própria força, confia em si mesmo, na sua sabedoria, nos seus bens terrenos. Confiar no bem terreno é a coisa mais dura que tem. Ele pode fazer muita coisa, te leva você até uma altura, mas depois não pode fazer mais nada. Você vê tantas pessoas que têm tantas as coisas desse mundo. Ele tem tanto, ele possui tanto, mas ele não tem uma coisa que precisa, que isso daí é dado de graça. Não tem paz, não tem paz, não tem paz. E o Senhor Deus diz que ele deu, diz que ele falou assim: olha, o povo estava sentado na região da sombra da morte, estava lá, pronto para morrer. Não, nós vamos morrer, nós não tem mais arrumação, vamos morrer. De repente, diz que raiou uma luz, e o profeta Isaías continua dizendo lá no capítulo 9: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu ombro, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. aleluia. Glória a Deus. Ele é o Príncipe da Paz. Aquilo que o povo não tinha, aquilo que o dinheiro não dá, aquilo que as drogas não dá, aquilo que a prostituição não dá, ele tem para dar. Tem tantas pessoas que têm tanto, mas não tem paz. Lá no capítulo 48 de Isaías, no versículo 22, diz assim: diz o Senhor, mas o ímpio não tem paz. Meu Deus. Misericórdia, não tem paz.
Oh, amado, que adianta o homem ter bastante coisa, ter tanta coisa, mas não ter paz, já é uma coisa terrível. Mas é melhor que um bocado seco, e com ele a tranquilidade e a paz. Aleluia. É melhor ter paz. Então, quando nós olhamos para Deus, a gente vê o cuidado que Deus tem da humanidade, irmão. O cuidado que Deus tem. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 23, está escrito lá: mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, Aleluia. e eu serei o seu Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todos os caminhos que eu vos mandar, para que vos vá bem. Aleluia. Ele tem prazer que nós vamos bem. Ele tem prazer que a humanidade caminha bem. Por outro lado, a humanidade é difícil demais, irmãos. O ser humano é difícil demais. Você vê tanto sofrimento, você vê tantas pessoas. Não vai muito, às vezes a família. Você tem família que você vive bem, a tua vida é até boa, porque você teme a Deus. Mas a sua família não teme a Deus e não vai bem. É tristeza daqui, é a depressão que não dá lugar para ninguém. Ela pega qualquer um que está desaprevenido, ela pega. Não tem paz. Por quê? Por causa de quê? Lá no livro do Ezequiel, capítulo 33, versículo 11: vivo eu, diz o Senhor, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Por que razão morrerei, ó casa de Israel? O prazer dele é que viva bem. Lá no Jeremias capítulo 6, versículo 16, está escrito assim: ponde no caminho, pergunta pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, encontrarei descanso para vossas almas. Olha, irmão, quer dar descanso? E o povo respondeu numa só voz: não andaremos. Oh, que tristeza, pastor Tiago. Que tristeza. Oh, amado, mas nós glorificamos a Deus, né? Lá no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 20, está escrito assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Você vê? Agora eu falo na minha voz: passou a cega, findou o verão, mas eu encontro salvo. Porque Jesus, aceitei Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Eles ficaram, não aceitaram, porque deixaram, não deram ouvido à voz do Senhor, não quiseram andar nos conselhos do Senhor. Tomaram um jugo, pastor Joel, tomaram um jugo, mas não foi aquele jugo de Jesus. Não foi, pastor Tiago, porque o jugo dele diz que é suave. Aleluia. Não é mesmo, Marcelinho? O jugo dele é suave. Aleluia. O fardo dele é leve. Glória a Deus. O fardo dele é leve. Glória a Deus. É isso que ele quer dar descanso. Tira aquele fardo pesado. Você viu o fardo do nosso inimigo que ele faz? Oh, amado, quanto jovem. Pastor Tiago, sai caminhar, pastor Narciso, de manhã, 4h30 da manhã eu saio caminhar, fazia as minhas voltas lá. Eu encontro pessoas jovens, bonito, forte, lá caído, às vezes caído para as ruas, ou lá drogado, sem paz, buscando uma paz que naquele lugar não tem. É verdade. Buscando alegria onde não tem. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, eu falo, oh meu Deus, tem misericórdia. E eu louvo o teu nome, porque poderia ser eu, mas não foi ele. Uma certa feita um moço chegou na beira de um caixão, num velório. Estava toda a família lá chorando lá. Ele falou, oh, graças a Deus que foi ele. E o pessoal ficou tudo meio revoltado. Por que você está dizendo? É, porque poderia ser eu. É, pior que fosse eu. Eu não sei como é que ele está a vida. Aí louvado seja Deus que foi ele, não foi eu. Ainda não, ainda tem oportunidade. Quanto tem vida, tem oportunidade de se arrepender. Tem oportunidade de se voltar para Deus. Glória a Deus. Ô amados, depois que partiu Narciso, depois que partiu, meu querido, pode jogar água benta lá, pode chamar o melhor padre lá, o melhor pastor lá, pode chamar até o pastor Walter lá, que não vai adiantar nada. Pastor Zé Aldoc não vai resolver nada. Ah não, pastor não, a Bíblia também não vai resolver, porque o que resolve é Jesus enquanto tem vida. Eterno. Enquanto tem vida, tem esperança. Deus lindo. Irmãos, o que o Senhor Deus fez? Glória, Rei dos Reis. Aleluia. Ele deu o seu filho, que ele deu testemunho do filho dele lá em São João, nas cartas de João, capítulo 5, a partir do versículo 9. Ele deu testemunho do filho dele. Glória a Deus. Deu testemunho.
Falou: olha, aquele que não crê no testemunho que Deus deu do filho dele, chama Deus de mentiroso. Chama Deus de mentiroso. Falou: e a vida está em Jesus. A vida está em Jesus. Fora de Jesus não tem vida. Glória. Aleluia, Jesus. Todo que quiser chegar à salvação tem que passar pelo Calvário. Senão, não. Senão não tem. Aleluia. Amado, ninguém é melhor que ninguém, mas esta é a ordem. Ele. Nós ouvimos aqui nesta tarde, um dos irmãos falou, leu nas palavras de Deus: eu sou o caminho, Aleluia. eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus da glória. Lá no capítulo 10, versículo 9 de João, ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrarás e sairá e achará pastagem. Ele é o único meio. Ele é o único meio, não tem. Você pode procurar, não vai encontrar. Amados, você, para chegar à salvação, você não precisa ser rico. Você não precisa andar de joelho aí, como eu já fiz muitas vezes daí, andar ralando o joelho aí, fazendo promessa. Não precisa, porque a promessa, quem fez promessa foi Ele. Deus da glória. Quem fez promessa foi Ele. João falou da promessa dele. Lá na primeira carta de João, capítulo 2 da primeira carta, versículo 25, está escrito assim: e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aleluia. Vida eterna. Meus amados, para e pensa bem. Ontem nós ouvimos uma palavra lá que eu sempre falo isso aqui, às vezes no ar livre, em todo lugar. Se nós esperar em Cristo, pastor Tiago, só nesta vida, não vale a pena. Mais miserável que todos os homens. Paulo diz que são mais miseráveis que todos os homens, porque esta vida aqui passa. Se você tem bens aqui na terra, você vai embora, vai ficar aí. Você não vai poder levar nada. Se você não tem nada, tem um montão de dívida, vai ficar aí também. Alguém de sua família que se vire, que paga as contas aí. Vai ficar aí. Até dois joga fora. Você vai embora. Agora a palavra de Deus diz que lá no capítulo 9 aos Hebreus, carta aos Hebreus 9, 27 está escrito: e ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas glória a Deus, pastores, irmãos que estão aqui, diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romano capítulo 8, versículo 1 está escrito: para aqueles que creem no Senhor, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas para aqueles que não, vai seguir juízo. Lá São Tiago diz que no juízo não tem misericórdia. Acabou. Oxa, aquela vida. Mas enquanto está aqui, meu amado, para e pensa: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, pronto para te perdoar, pronto para te salvar. Você pensa bem, o que Deus fez por nós é uma coisa terrível. Diz que tinha um certo país, diz que lá, o juízo lá, o país lá, o reinado lá, diz que era de justiça. Diz que se a pessoa cometesse um pecado, cometesse qualquer crime lá, o rei mandava arrancar os olhos dele, arrancar os dois olhos dele. E um dia veio ali, alguém chegou às autoridades e falou: majestade, nós pegamos alguém aqui, trouxemos aí que cometeu um crime terrível. O senhor não poderia mudar a sentença? Ele falou: não, o que está escrito, a lei, a ordem, a lei é lei, vai ter que ser cumprido. E aquele era o único filho do rei, e ele amava aquele filho. Falou: puxa, que vida. Aí ele falou: olha, só que a pessoa que cometeu o crime é seu filho. Poxa, pastor Zé Eudox, agora eu pergunto para você: se fosse você, mudava o decreto? Pastor Narciso, se fosse você, mudava? É difícil. Se fosse você, olha, se fosse eu, acho que eu ia procurar um jeito de mudar, viu? Eu ia procurar um jeito de mudar o decreto. Olha, é o teu filho. Para, irmã, pensa bem. Se é teu filho, você continuaria o decreto? É difícil, não é? Até que matar o filho dos outros, até que dá. Arrancar os olhos do filho dos outros, até que dá. Mas o meu filho, que eu tanto amo. Meu Deus. Mas o rei era de justiça. O que o rei fez? O que você acha que o rei fez? O que você acha? Qual que é? Mandou arrancar o olho do filho dele? Não, o rei falou, fez o contrário. O rei fez o que Deus fez.
Falou, não, arranca os meus olhos aqui, por favor. Arranca os meus olhos, deixa meu filho viver. Deus lindo. Oh Deus, amados, foi isso que Deus fez. Amou este mundo. Você pensa, o amor dele foi mais pelo filho ou foi mais por você? Foi mais pelo filho ou foi mais por nós? É verdade, meu Deus. Oh amados, ainda que ele amou o filho dele, ele amou o filho dele numa maneira que não tinha tamanho, mas que ele amou este mundo de uma tal maneira, não tem como explicar. E deu o filho dele para morrer. Mas ele não segurou, a morte não segurou o filho dele da sepultura. A morte do teu filho foi para nós direito de vida. Aleluia. E a sua ressurreição foi direito para nós da eternidade de paz. Aleluia. Glória a Deus. Meu querido ouvinte, o amor de Deus não mudou. Espera por você. Pense e compreenda uma coisa. Nós não estamos aqui pregando a palavra. Viemos aqui. Eu não tenho jeito de mostrar uma palavra boa, bonita, porque eu não sou simples no falar. Não sei, pastor Tiago, eu não sei falar como o senhor fala. Eu não sei falar. Não sei. Mas, amados, pensa bem o que Deus quer de cada um de nós. O que Deus quer para cada um. Ele não tem prazer que as pessoas morram, pastor. Não tem prazer, não. Ele falou que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o Senhor tem alegria naqueles que amam a Ele, naqueles que morrem nele. Diz que é bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, para que descansem seus trabalhos, as suas obras, ou seja, Deus ama aquele um que parte para a eternidade, mas passa temendo a Deus. Amado, cada vez que eu venho nesta pracinha aqui, eu lembro do nosso irmão, querido irmão, saudoso irmão, pastor Genivaldo. Lembro dele. Mas pelo menos eu não conheço o coração dele, nunca conheci o coração dele, mas pelo menos o desejo que ele tinha aqui de falar, de ver as pessoas salvas, era grande demais. Ele pregava a palavra, não é, pastor? Era mesmo? Ele pregava com alegria, com gozo. Quando ele dava a oportunidade para ele fazer uma pregação em cima da mensagem, do cântico, ele dava a oportunidade para outra e fazia dava outra mensagem, querendo, dá a impressão que, querendo que as pessoas... Mas, amados, esta é a vontade de Deus, que as pessoas encontrem salvação, encontrem a libertação. Não está neste mundo, não está no ministério, não está em nada deste mundo, numa religião, mas só em Jesus. Jesus, o Filho de Deus, ele foi dado para a propiciação pelos nossos pecados. Deus da glória. Encontrou com Zaqueu, era um miserável, um homem rico, que eu acho que é cheio de si mesmo, mas o dia que ele encontrou com Jesus, o coração foi arrebentado e Jesus entrou lá. Deus lindo. Ele encontrou uma vez com uma mulher que tinha uma vida arrebentada, mas ele encontrou com ela, deu água da vida para ela. Encontrou com um homem que era cego e deu vista para ele poder enxergar. Eterno. Encontrou com o Valdo, que era um desgraçado, que estava lá sem Deus, sem nada, e achava que estava tudo bem. E pela tua graça e misericórdia, hoje nós falamos desse Jesus. E espero que um dia que eu vou deitar aqui, eu quero continuar vivendo lá. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu agradeço minha oportunidade. Passei do horário? Puxa. Meus queridos e amados irmãos, a todos os ouvintes, que boa esta palavra. Palavra essa que esmiuça bem, querido. Glórias a Deus. É ela que quebra todos os parâmetros da dureza do coração do homem e da mulher. Esta palavra que um dia impregnou, germinou o meu coração e mudou a minha história. É esta palavra que vai mudar a tua história. É esta palavra que vai mudar a história da sua família. É esta palavra que vai te dar motivação. É esta palavra que vai dar inspiração. É esta palavra que vai fazer com que você triunfe na terra dos viventes. Queridos, que esta palavra possa ficar cravada na tábua do vosso coração, e que ela faça morada no mesmo, e que o nome do eterno Deus seja glorificado na vossa vida. Queridos, eu gostaria de uma vez mais de formular o convite aos senhores e às senhoras